Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando mais um devocional essa manhã. Hoje é dia 10 de outubro de 2025 e estamos fazendo leitura no livro de Juízes, no seu capítulo de número 14. Estamos discorrendo sobre a história de Sansão. Ontem falamos sobre o nascimento dele, dos pais dele, dos testemunhos dos pais. E agora aqui o título está falando sobre o casamento de Sansão. E diz assim o texto. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai por esposa. Tomai, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircunciosos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. E desceu, pois, com seu pai e a sua mãe, a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou, como que rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que fizera. E desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Pois de alguns dias voltou ele para a tomar, e portando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. E tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel. E comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. E descendo, pois, o seu pai da casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. E sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para eles terem com ele. E disse-lhe, pois, Sansão: Dai-vos-eis um enigma a se decifrar-se nos 7 dias das bodas. Declarardes e descobrirdes, dar-vos 30 camisas e 30 vestes festivas. Se não puderes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E lhe disseram: Dai-nos teus enigma a decifrar, para que ouçamos. Então lhes disse: Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. E o 7º dia disseram à mulher de Sansão: Persuade o teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa do teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso. Não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus pátrios um enigma a decifrar e ainda não mo declaraste a mim. E ele lhe disse: Nem a meu pai, nem a minha mãe declarei, e tu declararia a ti?
E ela chorava diante dele 7 dias, em que celebravam as bodas. Ao 7º dia lhe declarou, porquanto importunava. Então ela declarou o enigma a seus pátrios. E disseram, pois, Sansão: os homens daquela cidade ao 7º dia, antes do pôr do sol, que coisa há mais doce do que o mel, mais forte do que o leão? E eles lhe citou o provérbio: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teria descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens e despojou, e as suas vestes festivas deu ao que declararam enigma, porém acendeu a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. E ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Aqui, né? Na verdade, Sansão, ele nem podia comer desse mel, porque ele foi consagrado ao Senhor. E disse que ele não podia comer nada imundo, né? E ele vai e come o mel de um leão que já havia sido morto há 3 dias. E aqui já mostra também uma inclinação de Sansão, por mais que Deus que fez ele tomar essa mulher dos filisteus, mas aqui já mostra a inclinação de Sansão para o pecado. Tanto de escolher uma mulher de fora de Israel, de fora do povo de Israel, e tanto de comer algo e ainda escondeu dos seus pais. Ele sabe que ele é um homem diferente, né? Ele sabe que ele tem que se preocupar com essas coisas, mas aqui você vê que a força que Deus derramou sobre Sansão foi uma força extraordinária. Ele dilacerou o leão sem nem ter punhal na mão, sem faca, sem nada. Ele destroçou o leão com as próprias mãos. Força tamanha que o Senhor tinha derramado sobre Sansão, né? Aqui está dizendo que o Espírito do Senhor se apossava de Sansão. E esses homens que afrontaram ele na casa da mulher dele, ele também destruiu todos. Porque você viu que ele já tinha uma intenção maligna contra Sansão, né? Ele falou à mulher: se ele não declarar, se ele não decifrar o enigma, nós vamos queimar a tua casa, falou a mulher de Sansão. Queimar a casa dos teus pais, né? E ela foi a ele chorando, porque queria que ele decifrasse esse enigma, né? Mas aqui, sobre essa questão da força que o Senhor deposita em Sansão, e ele dilacera, aqui está dizendo que ele rasga o leão como se fosse um cabrito, né? Imagine, tem gente que não consegue se desvencilhar de um pitbull, né? Da força de um pitbull. Você vê que o pitbull às vezes mata uma pessoa e o ser humano em si, com a sua força, não consegue ir contra o pitbull. Imagine contra um leão. A gente não ia conseguir contra um leão, né? Normalmente. Mas com o Espírito do Senhor, aqui Sansão conseguiu. E é sobre isso, né, que a gente vai falar aqui essa manhã. Da força que o Senhor coloca em cada um de nós para vencermos os obstáculos. Qual é a força? O Espírito excelente do Senhor que Ele está depositando em você para você vencer. Muitas das vezes a gente se acha, né? Tão sem força. Tem vezes que a gente se acha um nada, assim. Que a gente não consegue, né? Vencer aquele obstáculo.
Mas o Senhor diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando você pensa que você está fraco, aí que você está forte. Você tem força suficiente para vencer todo opositor. Aqui é um leão. Mas qual é o opositor da sua vida? O que é que você precisa vencer essa manhã que você está se sentindo fraco, sem força, sem ânimo para vencer? O Senhor é a nossa força. O Senhor vai te dar estratégia para vencer mais esse obstáculo. Olhe para trás e veja quantos obstáculos o Senhor já te ajudou a vencer. Quantas vezes você saiu vitoriosa de situações que você imaginava que nunca iria conseguir superar? Quantas vezes? Quantas vezes você já chorou e disse, é o fim. Sobre isso aqui eu não consigo. E o Senhor te ajudou a vencer. E o Senhor te deu estratégia. Já aconteceu várias situações comigo para eu desistir, para recuar, para desanimar, para deixar a bênção que Deus me deu. Ei, às vezes Deus coloca uma bênção nas suas mãos. Algo que você precisa nutrir. Tem coisas que vai ser desgastante mesmo. Tem coisas que vai exigir de você toda a sua força. Sabe? Que você chega, vai se exaurir. Você vai dizer assim, meu Deus, não consigo mais. Mas o Senhor é a tua força. Ele vai te pegar pela tua mão direita essa manhã. Vai te levantar desse cenário que você está. E vai te ajudar a vencer. Eu não sei qual o problema que você está passando essa manhã. O que é? Qual enigma? Aqui, ó. Qual enigma que precisa ser decifrado para que os homens não lhe matem, não te devorem? Qual enigma precisa ser decifrado na sua vida essa manhã? Eu não sei. Agora, uma coisa eu posso te afirmar. Na minha vida, já surgiu enigmas que para mim, seriam impossíveis de decifrar. Impossíveis de solucionar, impossíveis de resolver. Na minha cabeça, esses homens iam queimar a minha casa. Pela minha estrutura, pela minha estrutura também psicológica, eu dizia, ó, eu iria falar aqui, ó, pode queimar, porque eu não tenho condições de decifrar esse enigma. Eu não tenho condições de resolver esse problema. E realmente você não tem. Mas o grandão da Galileia, que tá aqui, ó. Aleluia, Deus! O grandão da Galileia tem. Entenda. Você não tá mais só. Quando você está embaixo das potentes mãos do Senhor, não é mais você que resolve. Entende? É Ele que resolve. Ele tá aqui. É Ele que resolve. Ele diz assim, ó, minha filha, só descanse e veja eu trabalhar.
É isso que o Senhor está pedindo para você essa manhã. Tá cansada, tá sentindo esgotada, né? Porque você tá achando que é você que tem que fazer. Entregue na mão de Deus. Entregue a Ele. Faça um propósito com Ele. Diga, Senhor, estou no meu limite. Preciso de sua ajuda. Fale a Ele. Confesse a Ele essa manhã. Qual é o seu problema? Aonde você precisa de ajuda? Se você falar, eu duvido. Eu duvido que Ele não entra nessa causa hoje para solucionar. Olha, eu tô aqui com vontade de chorar. Eu tava vivendo muitos problemas bem graves na minha vida. A minha vontade mesmo é aquela vontade de que muita gente tem. Você deve ter essa vontade de arrumar a mala, ir para uma outra cidade, sem contar direção para ninguém, e recomeçar a sua vida. A minha vontade só era essa. Botar as roupinhas tudo na mala e dizer, ó, não tenho filho, não tenho marido, não tenho nada, tchau. E chegar em outra cidade, a vontade era de mudar até o nome, mas assim, ó. Só que não tem como, né? Não tem como, porque problema é problema e problema vai atrás de você. Mas tinha vezes que batia essa vontade. Mas não é fugindo que vai resolver. Fugindo não resolve nada. Entendeu? Você tem que ficar. Deus diz assim, ó, se submeta a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. A sua luta não é carnal, a sua luta é espiritual. Ah, mas não é não, Cris. É o meu filho. Ah, é o meu marido. Ah, é a minha esposa que é assim, não. É quem está por trás de tudo isso. A sua luta é espiritual. Que manipula o físico, as pessoas, contra você. E aí, olha só, preste atenção. Eu entreguei na mão do Senhor. Porque eu não pude, gente, quando você não pode fazer nada, você vai descansar. Eu descansei. Eu digo assim, seja o que o Senhor quiser. Eu não vou ficar, não vou morrer com isso aqui, não. Tá nas tuas mãos. Fui no monte, entreguei. Me consagrei. Entreguei tudo a Deus porque Ele estava vendo. Digo, Senhor, é o Senhor aí. Ó, é com o Senhor, sabe? Porque eu não vou conseguir. Fui fazendo a minha parte. Não é que eu joguei as ferramentas no chão, não, mas eu fui fazendo a minha parte. E entreguei na mão de quem podia fazer alguma coisa, porque eu já não estava conseguindo mais. Deus me mudou até de casa. Ele me mudou até de casa. Ele, pera aí que um dos grandes problemas eu vou resolver agora. Ele me mudou até de casa. Ele vai mudar até seu endereço, escute. Ele vai mudar até o seu endereço. Para colocar a vitória em tuas mãos. E hoje eu me vejo em outro cenário. Digo, oh Deus, hoje eu sou... Obrigada, Jesus. E foi uma coisa tão assim, ó. Ó, irmãos. A pessoa chegou e disse assim, tem uma casa. Você quer olhar? Eu digo, quero. Olhei a casa. Daqui a pouco disse assim, eu liguei para a corretora, tem como você ver se tem alguém para alugar meu apartamento? O rapaz foi lá, na mesma semana, olhou, gostou, fechamos acordo. Fui me mudando devagarzinho, trazendo as coisinhas. Ó. Foi um negócio assim, ó. Quando eu vi, você se mudou já. Chegou aqui, o cenário mudou. Deus é Deus. Ele faz você mudar até de endereço. O problema é aquele local ali, que seu filho está se misturando.
Deus muda até seu endereço. Ficava louca. Meia-noite, rodando atrás dessa menina. Hoje aqui, ó, não tem ninguém. Ela olhar. Só tem eu e ela e Deus. Ela tem que olhar pra mim e eu olhando pra ela. Deus é fiel. Se for necessário, Ele vai mudar até seu endereço. Pra te honrar. Pra dizer, minha filha, pronto, já entregou na minha mão, agora pronto. Agora deixa eu trabalhar. Agora não entregue na mão de Deus e fica tirando. Entrega na mão do Senhor e fica tirando, não. Entregue e descanse. Por isso que o Senhor diz assim, ó. O meu fardo é leve e meu jugo é suave. Aleluia. Suave. Leve. Entende? A gente é que não coloca na mão do Senhor. Quer resolver do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira. E acaba se frustrando, se decepcionando, se cansando. Porque você quer lutar com as suas armas, da sua força, da sua maneira. Diga assim, Jesus. Vem cá, Jesus. Jesus, vem cá. Ó, Jesus, tô cansada. Preciso entregar na tua mão, viu, papai? Ó, tome, Jesus. E descanse. E se resolveu. Assim, ó. Digo, pai, tu é poderoso. Aí tem hora que você... Aí eu me mudei, não tava nem me tocando do que Deus estava fazendo, o mistério, né? Porque você vai pensando em uma coisa, não é só eu tô me mudando. E o Senhor... Eu me mudei porque para ficar mais perto do trabalho, mais próximo da igreja. Eu pensei que eu estava me mudando por isso. O Senhor disse assim, ô filhinha, você não sabe nem a bênção que estou para te entregar. Você nem sabe a bênção que eu estou para entregar na tua mão. Porque o Senhor, ele age no silêncio, irmão. Não é, nem espere estardalhaço do Senhor. É bomba, confete. Não. Ele vai agindo no silêncio quando você vê a bênção. Tá assim, ó. Você aí. Eu parei assim e digo, meu Deus, eu não sabia nem que essa era a solução. Você vê que o Senhor dá estratégia? Se fosse por mim mesmo, eu soubesse. Se não fosse estratégia de Deus, eu soubesse. É tão simples, né? Eu me mudar. Era tão simples eu me mudar, você acha? Que era tão simples. Passei 2 anos procurando casa. Não é tão simples, não. Um local, né? Legal pra você morar. É difícil. E aí, quando você chama papai, papai te entrega na sua mão. Eu não tinha chamado ele ainda. Quando eu chamo ele, ó, papai, venha, papai aqui. Deus é fiel. Deus é fiel. Mas como eu estava falando, né? Às vezes sua mente fica tão fechada em relação à casa, né? Como eu falei. Como você não pensou que a estratégia era se mudar, né? Que a estratégia era se mudar dali. Tem coisas que sua mente fica tão fechada que você nem vê que a estratégia é essa. A sua mente fica tão cauterizada no problema, só pensando no problema, que você não consegue ver um palmo à frente. Você não tem que pensar no problema, você tem que pensar como vai solucionar o problema. Mas as nossas emoções não deixam. É por isso que Cristo tem que entrar. Porque quando Cristo entra, você sai de cena, aí ele age com sabedoria, com estratégia, com discernimento, com calmaria.
Ele vai moldando você todinha. E aí você fica... Por isso que ele diz que a gente é o barro na mão do olheiro, que ele vai... Ó, transformando todinha. Quando tá naquele nível bom... É assim... Porque vai ter que vir a calma, né? Você é muito afoito, afoita. E o Senhor diz assim, ó. Assim eu não trabalho. Calma. Descanse em mim. Confie que eu vou fazer. Amém? Confie no Senhor. Entregue seu problema, entregue suas frustrações na mão do Senhor. Entregue. Entregue e diga, Senhor, isso aqui é teu. Ai, irmãos, tudo o Senhor pode fazer por mim e por você. Quando eu falo tudo, é tudo. Não tem nada que o Senhor fique alheio. Que o Senhor veja isso aí, não vou resolver. Não, Senhor. Oh, tudo. Tudo. Pra você ter ideia, teve uma vez que eu tava passando uma luta, né, financeira. Quantas vezes a gente não tá na luta financeira? Enfim. E aí eu entrei no shopping. E ia ter uma festividade na igreja. E o vestido seria rosa. Eu disse, pô, Senhor, eu vou ver aqui um sapatinho. Aí eu mesmo ri, né? Eu falei com o Senhor, depois eu ri. Eu digo, que sapato, Senhor? Deixa eu trabalhar, porque eu não tenho nem dinheiro agora para pagar sapato nenhum. E fui embora dali. Aí só que eu tinha idealizado na cabeça um sapato rosa com detalhes de onça para usar com o vestido. Resultado, na mesma semana, uma amiga minha diz, ô Cris, eu ganhei um sapato, mas não deu em mim nem na minha filha. Você quer ver? Se você gosta, eu disse quero. Quando ela chegou, que trouxe o sapato rosa com detalhe de onça. Quando você está em Cristo, meu amor, quando Cristo é o centro da sua vida, até os mínimos detalhes, Ele faz. Vocês não têm noção, não. É muita coisa, é muita experiência. É muita coisa. Se eu for contar aqui, vira uma vigília. É muita coisa, só o Senhor faz. Isso aí, ó, tem que ficar tete a tete com Deus. Eita, Jesus! Eu quero ver ele não fazer, eu quero ver ele não mudar seu endereço, terra! Ele muda. Vamos orar. Glória a Deus por mais esse devocional. Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe vocês. Santo Deus, eterno Pai, obrigada, Senhor, em nome do teu Filho que entramos na tua presença, mais uma vez. Senhor, obrigada por tudo, Pai, obrigada por mais esse devocional. Pai, entra na vida do teu povo, Senhor, e resolve até aqueles mínimos problemas, porque o Senhor, Pai, é infinitamente capaz de fazer e de solucionar. Pai, para o Senhor não há nada impossível. Ah, Jesus, o Senhor é lindo. O Senhor é lindo, tremendo e maravilhoso e faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. O Senhor é fiel. O Senhor é maravilhosíssimo, perfeito, santo, todo-poderoso. Em Ti confio, em Ti entrego todos os meus problemas, porque eu sei que no Senhor tem tudo. O Senhor tem solução para todos os meus problemas. O Senhor tem escape na hora certa. O Senhor tem providência divina. O Senhor traz o corvo com carne no bico para nos alimentar. O Senhor, meu Deus. Ah, Espírito Santo. Que Deus tremendo é esse, igreja? Ah, confie mais nesse Deus. Entrega a esse Deus. Entrega, porque tudo Ele fará. Ele diz que Ele veste até os pássaros. O que há de te faltar, se você é filho? Eita, glória, aleluia. Obrigada, Deus, por esse momento, por esse devocional. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.